A água nem sempre parece perigosa, até que um dia você olha pela janela e vê algo assim. Descontrolada e com um suprimento ilimitado, a água pode se tornar poderosa o suficiente para levantar carros, nivelar paisagens e submergir cidades inteiras. Com isso, vamos dar uma olhada em alguns dos piores momentos em que a água ficou fora de controle e em alguns dos desastres que se seguiram. Tragédia da barragem. Na sua forma mais básica, as barragens são barreiras construídas para impedir o fluxo de água superficial. Elas também podem aproveitar a força da água para gerar eletricidade, controlar o abastecimento de água e prevenir inundações. Mas nem sempre é tão simples. Essa é a barragem de Brumadinho, na mina de minério de ferro do bairro rural Córrego do Feijão. Ela era uma barragem de rejeitos, um aterro usado para armazenar subprodutos de operações de mineração, como água contaminada e produtos químicos. Em janeiro de 2019, uma rápida perda de resistência no fluxo dos rejeitos fez com que a barragem ficasse subitamente íngreme e úmida demais para se sustentar, até que um dia ela desmoronou. O colapso liberou uma onda tóxica de mais de 12 milhões de metros cúbicos de água e lama, o suficiente para preencher mais de 11 vezes o Empire State Building se ele fosse oco. O fluxo invadiu o vale próximo, soterrando algumas áreas com até 16 metros de lama e levando consigo 270 vidas. E apesar de ser trágico, tá longe de ser o único rompimento catastrófico de barragem. Apenas um ano depois, em maio de 2020, nos Estados Unidos, enquanto chuvas intensas varriam o estado de Michigan, uma seção da barragem de Edenville de 16 metros de altura começou a ceder sob a pressão de uma enorme quantidade de água, até que... There it goes. Incapaz de reter os 81 bilhões de litros de água no reservatório artificial do Lago Wixom, o dique de 17 metros de altura desmoronou e toda aquela água transbordou. Isso é o suficiente para abastecer a cidade de Nova York por mais de 20 dias. E em apenas 24 horas, o reservatório estava praticamente vazio, mas a inundação não parou por aí. Aproximadamente 17 quilômetros rio abaixo, as águas da enchente subiram o suficiente para transbordar a barragem de Sanford, de 11 metros de altura. Em poucas horas, a onda contínua de água inundou toda a área ao redor. Mais de 10 mil residentes foram evacuados, enquanto a água arrancava construções de suas fundações, destruía estradas e pontes e danificava mais de 2.500 propriedades. Isso resultou em incríveis 175 milhões de dólares em danos. Mas os Estados Unidos estão bem acostumados com falhas de barragens. A barragem de Oroville, na Califórnia, que tem 235 metros de altura, é a mais alta dos Estados Unidos. Apesar do seu tamanho, isso não foi suficiente para as condições do inverno de 2016 e 2017. A estação chuvosa daquele ano foi a mais úmida do norte da Califórnia em mais de 100 anos, com mais de 227 centímetros de precipitação entre outubro e abril. E em fevereiro, para lidar com o aumento da água e evitar o transbordamento do reservatório, o vertedouro de 915 metros de comprimento e 55 metros de largura da barragem foi aberto, mas a chuva continuava. Semanas depois, a água jorrava pelo vertedouro a uma taxa de 1.416 metros cúbicos por segundo. Isso significa que o fluxo de água poderia encher o maior aquário do mundo, localizado na Chimelong Spaceship na China, em apenas 12 segundos. Você deve estar pensando que com esses volumes, a água rasgou os portões do vertedouro. Porém, os portões ficaram bem. Foi o vertedouro de concreto, que em sua parte mais fina tinha apenas 38 centímetros de espessura, que começou a se erodir repentinamente sob a pressão. A erosão se tornou tão severa que os operadores decidiram usar um segundo vertedouro de emergência pela primeira vez desde a sua construção em 1968. Mas não demorou muito para o fluxo incontrolável de água erodir esse outro vertedouro também, até que a chuva parou. Mas a essa altura, 188 mil pessoas já haviam sido evacuadas. A força de toda essa água significou que os reparos na barragem de Oroville custaram aos Estados Unidos cerca de 1,1 bilhão de dólares. Sim, bilhão com B. Sob controle.
Ok, a água descontrolada sendo liberada de uma barragem é algo assustador, mas como é quando ela está sob controle? Para isso, olhamos para o rio Colorado, de 2.334 quilômetros de extensão, do qual dependem 40 milhões de pessoas no México e no sudoeste dos Estados Unidos para sua água potável. Anualmente, 7 trilhões de litros de água são consumidos desse rio, o suficiente para formar um cubo com mais de 7 quilômetros de altura. E é tarefa da barragem Glen Canyon aproveitar o fornecimento de água desse rio, com 217 metros de altura. A barragem, que forma o Lago Powell, tem capacidade para armazenar mais de 30 bilhões de metros cúbicos de água, tornando-o o segundo maior lago artificial dos Estados Unidos. Mas nem toda essa água permanece no lago. Por mais que pareça que essa barragem também se rompeu, na verdade é parte de um experimento de alto fluxo. Em abril de 2023, a barragem liberou 1.119 metros cúbicos de água por segundo durante 72 horas seguidas, um total de mais de 283 milhões de metros cúbicos de água. A quantidade impressionante de energia desse fluxo maciço de água tem o objetivo de mover a areia armazenada no canal do rio, depositando-a novamente para reconstruir bancos de areia e praias rio abaixo. Tá, mas quanta água isso representa? Para referência, a residência americana média usa cerca de 1 metro cúbico de água por dia. Então apenas 1 segundo do fluxo de Glen Canyon seria suficiente para atender as necessidades de água de uma residência americana média por quase 3 anos. Esse é o poder da barragem. Inundação feroz. Infelizmente, o aproveitamento do poder da água historicamente nem sempre foi uma coisa boa, e isso nunca foi mais verdadeiro do que na China em 1938. Nesse período, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, travada entre a República da China e o Império do Japão, estava em fúria. O exército japonês avançava pela China, chegando até Zhengzhou no coração do país. Parecia que toda a esperança estava perdida para a China. Isso até que, do nada, o Rio Amarelo transbordou ferozmente, lançando o exército japonês no caos. O povo chinês deve ter pensado que era um milagre, afinal era junho, então provavelmente havia pouca chuva. Só que isso não foi um milagre. A enchente foi causada pela própria China, destruindo deliberadamente diques no rio, resultando em uma enchente catastrófica. Foi uma tentativa de deter o avanço japonês. A princípio, parecia uma decisão genial, que impediu o Japão de marchar para o oeste, mas o dilúvio teve um custo enorme. Uma área de 54 mil quilômetros quadrados, aproximadamente do tamanho da Virgínia Ocidental, foi submersa. De maneira catastrófica, até 800 mil civis morreram nas águas. E a fome e as pragas resultantes também deixaram 4 milhões de pessoas desabrigadas. Para piorar, a inundação logo se mostrou de pouco valor militar para a China, pois os japoneses redirecionaram seu ataque e logo depois capturaram a cidade de Wuhan. Quanto à inundação, levou até 1947, 9 anos após a destruição dos diques, para o Rio Amarelo voltar ao seu curso antigo. Hoje, o poder destrutivo do Rio Amarelo está sob controle. Sei não, hein? Isso aí não parece estar controlado. Mas não se preocupe que isso, na verdade, é parte de uma operação conhecida como lavagem de areia. Ela visa limpar o acúmulo de sedimentos no Rio Amarelo. Todos os anos, o lodo se deposita no leito do rio, fazendo com que o nível da água suba e as águas lamacentas se movam mais lentamente nas partes mais baixas do rio. Para evitar o aumento do nível da água, a água carregada de areia é liberada através de 3 canais especializados na barragem de Shaolangde. E você realmente não ia querer estar no caminho dessa água, porque ela é descarregada a uma taxa de 261 metros cúbicos por segundo. Graças a esse fluxo super poderoso, a operação move incríveis 33 milhões de toneladas, ou pouco menos de 6 pirâmides de Gizé de sedimentos, em apenas 20 dias. A escala impressionante da água é tão incrível que se tornou um ponto turístico. Então, se você algum dia decidir visitar a lavagem de areia na barragem de Shaolangde, não se esqueça de levar o seu guarda-chuva. Cachoeira Furiosa. Agora, a 161 quilômetros ao norte da barragem de Shaolangde, você vai encontrar a Cachoeira Hukou, a segunda maior da China. As cachoeiras geralmente são locais de beleza natural, onde você consegue relaxar. Só que isso não acontece aqui. Quando o Rio Amarelo se aproxima da cachoeira, ele é bloqueado por montanhas dos dois lados. Após percorrer milhares de quilômetros, a largura do Rio Amarelo se reduz abruptamente de quase 305 metros para apenas 51. Esse estreitamento repentino aumenta rapidamente a velocidade da água, enquanto ela despenca pela cachoeira.
Em 2022, a Cachoeira Rucou sofreu uma forte inundação, com a água fluindo a cerca de 4.531 metros cúbicos por segundo. Para comparação, aproximadamente 2.832 metros cúbicos de água passam pelas cataratas do Niágara cada segundo, mesmo sendo 24 vezes mais larga que Rucou. Essa é a força de toda essa água sobre uma cachoeira de meros 51 metros de largura. E se isso já não fosse assustador o suficiente, tudo que separa você da força dessa cachoeira é uma cerca aparentemente bem frágil. Pois bem, acho que eu já posso colocar a Cachoeira Rucou na lista de lugares que eu nunca vou visitar. Desfiladeiro Sinistro. A quase 1.450 quilômetros a sudoeste da Cachoeira Rucou, você vai encontrar outro ponto turístico chinês, o Desfiladeiro do Salto do Tigre, um cânion no rio Jinsha, que é um dos principais afluentes do rio Yangtze. Normalmente, uma área à beira do rio é tranquila e relaxante, mas não é o caso aqui. Com uma profundidade máxima de mais de 3.800 metros do pico da montanha até o rio, o Desfiladeiro do Salto do Tigre é um cânion de rio assustadoramente profundo, 2 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Devido às encostas extremamente íngremes e aos canais estreitos, a velocidade da água no Desfiladeiro do Salto do Tigre é intensificada, tornando essa uma das seções mais perigosas do rio Yangtze. Mas quão perigosa? Bom, a taxa de fluxo médio aqui é de quase 7.800 metros cúbicos por segundo. Considerando que na parte mais estreita, essa seção do rio se estende por apenas 31 metros, isso é muita água. Para se ter uma ideia, a taxa de fluxo aqui poderia encher 3 piscinas olímpicas em apenas um segundo. Mesmo assim, algumas pessoas resolveram enfrentar o desafio. Em 1986, uma equipe de praticantes de rafting navegou por essa seção sombria do rio. Adivinha o que aconteceu? Sim, 11 deles nunca saíram do desfiladeiro. Se é que você me entende. Quem diria que enfrentar o peso e a força de 3 piscinas olímpicas de água por segundo seria uma má ideia, né? Acho que a gente tem alguns novos indicados ao Prêmio Darwin. Colisões costeiras. No final de agosto de 2018, algo sinistro estava se formando na costa sul do Japão, no noroeste do Pacífico. O tufão Jebi estava tomando forma. Tufões são furacões que se formam sobre o noroeste do Oceano Pacífico, ganhando força quando o vento sopra sobre áreas de águas quentes do oceano. Esses ventos captam umidade e sobem, enquanto o ar mais frio se move para baixo. Isso cria pressão, fazendo com que os ventos girem rapidamente em torno de um centro, chamado olho. À medida que se movem pelo oceano, esses ventos fortes também geram grandes ondas a partir do centro da tempestade. Para que uma tempestade seja considerada um tufão, os ventos precisam atingir quase 120 km por hora. O tufão Jebi atendeu a esse critério, pois ao atingir a costa sudeste do Japão, ele gerou ventos de quase 210 km por hora. Com esses ventos intensos, o tufão Jebi também causou ondas enormes que atingiram a costa sudeste do Japão. Foi tão forte que empurrou as ondas de volta para as bocas dos rios costeiros, levando consigo vários pequenos barcos. Por mais assustador que pareça, essas ondas não se comparam às ondas na própria costa. Pelo tamanho dos barcos, eu diria que essa onda enorme tem uns 30 metros de altura. Imagina que pavor. Mas não foram apenas os barcos que sentiram a força do tufão Jebi. Além das ondas que atingiram a costa, o Japão passou por chuvas intensas, levando o aeroporto internacional de Kansai a ser completamente inundado. Sim, aquilo ali não é parte de um porto, é a pista de pouso. O dano foi tão severo que o aeroporto foi forçado a fechar por 17 dias. Mas mesmo isso parecia modesto em comparação ao que aconteceu no Japão em 2011. Em março daquele ano, o país passou por um terremoto de magnitude 9, o mais forte da sua história, que ocorreu sobre o Pacífico Norte, a aproximadamente 129 quilômetros a leste de Sendai, no nordeste do Japão. A energia do terremoto gerou movimentos verticais ao longo da falha, deslocando volumes gigantescos de água. Isso causou tsunamis com alturas assustadoras de até 39 metros, avançando até 14 quilômetros para o interior a partir dos rios. Cerca de 123 mil casas foram destruídas, quase 1 milhão mais foram danificadas e, tragicamente, cerca de 20 mil pessoas perderam a vida. Além disso, o custo estimado do terremoto e do tsunami foi de assustadores 220 bilhões de dólares, tornando esse o desastre natural mais caro da história. Avalanche de lama.
Como vimos, uma onda de água pode ser aterrorizante, mas misture essa água com lama e fica ainda pior. Dá uma olhada nisso. Um fluxo de lama é uma corrente de água que também contém detritos e sujeira, geralmente ocorrendo quando chuvas intensas erodem rapidamente o solo em uma encosta íngreme. Nesse caso, na Suíça, em 2018, o granizo nas montanhas derreteu e deslocou toda essa lama. À medida que o grande volume de água se mistura com a sujeira e os detritos, ele se liquefaz e desce a uma velocidade de mais de 80 km por hora. Felizmente, existem esses drenos de tempestade. A cidade de Bardonecchia, no norte da Itália, poderia ter se beneficiado desses drenos em 2023, quando os residentes tiveram literalmente que correr para salvar suas vidas, depois de uma avalanche de lama semelhante a um tsunami destruir a cidade. Felizmente, ninguém perdeu a vida, mas isso só mostra que essas coisas não devem ser subestimadas. Nazaré implacável. À primeira vista, Nazaré, localizada na costa oeste de Portugal, parece uma típica praia ensolarada, com as suas areias e águas calmas nos meses de verão. Mas de outubro a março, quando os ventos aumentam, esse lugar se transforma, pois ao longo da costa de Nazaré se encontra o maior cânion submarino da Europa, com mais de 4 km de profundidade e quase 210 km de extensão. Graças à profundidade do cânion, as ondas conseguem viajar a uma velocidade muito maior, chegando à costa praticamente sem perder energia. Como resultado, essas ondas ficam enormes. Mas quão grandes? Bom, a maior onda já surfada na história foi aqui por Sebastian Steudtner. Ele deslizou em uma onda gigantesca de 26 metros de altura. 26 metros? Cara, isso é quase a altura do Cristo Redentor. Na verdade, 7 das 10 maiores ondas já surfadas foram aqui. Por mais tentador que isso pareça para um surfista, eu não recomendaria tentar. Uma seção de 1 metro cúbico de qualquer onda pesa cerca de 1 tonelada. Então, se você cair em uma onda com mais de 2,20 metros de altura e uma borda de cerca de 7 metros de comprimento, só essa seção da onda pesaria cerca de 1.200 toneladas. E isso cairia em cima de você. Esquece o tombo, isso seria mais como ser esmagado. Arrebentação severa. Nazaré não é o único lugar conhecido pelas suas ondas radicais. Oahu, no Havaí, se tornou infame pelas suas ondas de arrebentação na praia. Se você não sabe, uma arrebentação é uma onda que se forma quando as ondas se aproximam de uma costa íngreme, quebrando diretamente na areia, sem formar a face de uma onda. A poderosa energia dessas ondas é capaz de derrubar qualquer um, e o que é ainda mais perigoso é que elas podem parecer pequenas e inofensivas, mas uma arrebentação de apenas 30 centímetros pode ter força suficiente para prender banhistas no solo, e com pedras afiadas e corais pontiagudos no fundo do oceano, isso pode ser uma experiência dolorosa. Eu não sei vocês, mas se eu visse alguém perto de mim sendo esmagado que nem uma panqueca, eu ia ficar preocupado demais em correr, em vez de pensar em fazer vídeos. A ira dos redemoinhos. Quando você pensa em redemoinhos, o que vem à sua mente? Talvez algo tipo isso, que foi visto em Springdale, no estado de Utah, em 2021, após uma inundação repentina atingir a área. O enorme volume de água causou um único redemoinho sobre um ralo sobrecarregado, mas talvez você imagine algo como isso, um vórtice enorme que cria um vazio no oceano, grande o suficiente para engolir navios. Pois bem, ambos são assustadoramente reais. Redemoinhos podem surgir em quase qualquer forma e tamanho, pois dependem de correntes opostas ou de correntes que colidem com um obstáculo, redirecionando um fluxo poderoso de água e às vezes criando um vórtice descendente. Agora, os redemoinhos em mar aberto são imprevisíveis e difíceis de capturar em vídeo, mas se subirmos até a Noruega, na costa de Bodø, no norte do país, encontraremos o Saltstraumen. Este é o maelstrom mais forte do mundo, um redemoinho que se forma no mar ou no rio. O Saltstraumen se forma 4 vezes ao dia, quando a maré força até 415 bilhões de litros de água do mar
através de um estreito de quase 150 metros de largura. O fluxo de água entrando no estreito agita as águas, criando redemoinhos de até 10 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade. Essas condições tão violentas alimentaram mitos, com noruegueses acreditando que maelstroms são o lar do mítico Kraken, famoso por arrastar navios para as profundezas. Mas o perigo do Saltstraumen não está só nos contos. Em 2019, o navio norueguês Nidaros, de 67 metros de comprimento, encalhou tentar atravessar o Saltstraumen. Há rumores de que até 60 nadadores e mergulhadores já perderam as vidas nessas águas, embora não haja registros oficiais que confirmem. Então, se algum dia você estiver perto do Saltstraumen, é melhor não tentar atravessar a nado. Trombas d'água. Então, vórtices ameaçadores não existem só na água, eles também podem se formar sobre ela. Mesmo a quilômetros de distância, isso parece um funil da morte ameaçador. Isso é uma tromba d'água, uma coluna intensa de ar e água que gira rapidamente. Existem dois tipos de tromba d'água. Primeiramente, as trombas d'água de bom tempo, que são as mais comuns e menos perigosas. Estas se formam durante clima relativamente calmo, ao longo de bases longas e planas de nuvens em desenvolvimento, onde o ar começa a circular na superfície da água e se desenvolve para cima. Mas as trombas d'água tornádicas são as realmente perigosas. Elas começam como verdadeiros tornados em terra, antes de se moverem para a água. A velocidade média de uma tromba d'água tornádica é de aproximadamente 97 km por hora, embora já tenham sido registradas velocidades superiores a 160 km por hora. Não é de surpreender que um vórtice de ar e água a 160 km possa ser perigoso. Em 1556, uma tromba d'água atingiu o grande porto de Malta, levando 600 pessoas ao fundo do oceano ao virar os seus navios. Mas mesmo nos tempos modernos, essas coisas podem ser perigosas. Para começar, qualquer pessoa pega por uma tromba d'água enquanto relaxa na praia pode esperar levar um guarda-sol na cara, como aconteceu com essas pessoas em 2022. Não se preocupe que ninguém se feriu, só aquela mesa ali. Até mesmo em áreas mais afastadas da água, trombas d'água podem ser assustadoramente poderosas, como essa pessoa viu de perto. Get ready to hit the channel. Oh, Lord. Então, se você vir uma tromba d'água no horizonte, não ande, saia correndo. Canos perigosos. Você já se perguntou de onde vem a água que você bebe e usa em casa? Pois bem, a água é retirada de tanques de armazenamento e transportada por tubulações subterrâneas principais, que a levam até a torneira da sua casa. Normalmente, tudo isso funciona feito um relógio, mas às vezes, uma tubulação principal pode trincar, fazendo a água subir à superfície. A pressão na tubulação faz a água fluir continuamente, então, quando ocorre um vazamento, a água altamente pressurizada jorra até que o problema seja resolvido. A pressão da água pode ser tão forte que ela consegue romper o solo com facilidade. Você duvida? Então olha isso que aconteceu em Cincinnati em junho de 2018. Tri-County Mall. Sim, esse jato que mais parece um geyser atingiu 6 metros de altura. Felizmente, essa tubulação foi consertada em algumas horas. Mas quando não são corrigidas rapidamente, as pressões sísmicas que as tubulações principais liberam podem causar inundações em ruas inteiras e até em quarteirões. Eu nunca mais vou olhar para minha torneira da mesma forma. Rio Mortal. Veja só o que temos aqui, um rio pitoresco e tranquilo, perfeito para dar um mergulho, mas na verdade você não ia querer colocar o pé nessa água. Esse é o Dustred, um ponto infame do rio Wharfe em Yorkshire, na Inglaterra. Ao longo de menos de 92 metros, o rio Wharfe se estreita drasticamente, passando de uma largura de 28 metros para apenas 2, canalizando toda essa água em um espaço minúsculo. Embora a quantidade exata de água que passa pelo Dustred não seja conhecida, é só dar uma olhada na agressividade com que a água se move para saber que é muita. Abaixo da superfície há uma rede de cavernas e fendas em rochas sedimentares que rapidamente rasgariam qualquer um que caísse ali. Mas qual é a profundidade? Bom, o youtuber Jackassnacks usou uma vara de pesca com sonar para tentar medir com precisão a profundidade do Dustred, e no ponto mais profundo que ele encontrou, o local chegou a mais de 65 metros. Isso não quer dizer que esse seja o ponto mais profundo, já que as limitações do equipamento impediram que ele se aproximasse da parte mais turbulenta
sem danificar a vara de pesca. Mas ainda assim, isso significa que esse canal de apenas 2 metros de largura tem uma profundidade maior que a altura da Torre de Pisa. Não é de se admirar que quem vive lá perto afirme que 100% das pessoas que caem no The Street nunca voltam. Embora seja improvável que isso seja real, esse rio mortal tem registrado a sua cota de fatalidades desde o século XII. Como é que é aquele velho ditado mesmo? Nunca julgue um rio pela capa. Acho que não era bem isso. Ondas gigantescas. Você já ouviu falar de ondas traiçoeiras? Essas ondas parecem surgir do nada e são teoricamente uma combinação dinâmica de várias ondas, que podem ter mais que o dobro da altura e da força das ondas ao redor. Elas são tão poderosas que são creditadas por afundar superpetroleiros e navios de carga, com alguns navios sobreviventes voltando para a costa com buracos enormes nos cascos. Bom, as pessoas na ilha Roy Namur, no meio do Oceano Pacífico, não estavam em um barco quando isso aconteceu. Close, keep the door closed. Whoa! Whoa! What? Where's Viv? Where's Viv? Alright, you good? You good? Oh my. Uma onda traiçoeira de aproximadamente 5 metros de altura teve força suficiente para viajar para o interior e arrombar o edifício, arrancando a porta das suas dobradiças. Felizmente ninguém se feriu, embora ao olhar para o jeito que aquelas ondas destruíram as portas, eu acho que deu muito trabalho para a limpeza na manhã seguinte. Milhares de quilômetros a noroeste de Roy Namur, em Arenzano, na Itália, uma tempestade sinistra também causou problemas sérios. Funcionários de um restaurante à beira-mar tiveram a ingrata tarefa de lidar com uma onda traiçoeira repentina de 6 metros de altura. Felizmente ninguém se feriu, mas apesar dos melhores esforços dos trabalhadores, aquele vidro não teve nenhuma chance. Pelo menos aprendemos uma lição valiosa: nunca jante em um restaurante à beira-mar durante uma tempestade. E isso é o que acontece quando a água sai do controle. Você já foi pego por algum desses fenômenos ou presenciou algum com os próprios olhos? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.